Olá, tudo bem com você? Aqui estamos juntos mais uma vez. Hoje nós vamos lá para a aula 44, continuamos em concentração da Dharana. E hoje nós vamos falar um pouco de uma biografia, na verdade. Né? Biografia de um grande yogi e uma pessoa que, para mim, pelo menos pessoalmente, eu vejo a personificação da concentração, do retorno a si mesmo, da vida plena espiritual. O nome dele é Ramana Maharishi. Então vamos lá? Mas antes de tudo, ative aí o sininho, dê um like, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor, tá bom? Muito obrigado e vamos em frente. Eu e o Pai somos um. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, palavras de Jesus, palavras que mostram exatamente o poder dessa conexão da criatura, da criação, com a fonte, com o Criador. Só pegando essa frase de Jesus, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um grande yogi, um grande sábio que viveu na Índia entre 1879 e 1950. O seu nome, ou ele é bastante conhecido aqui no Ocidente como Shri Bhagavan Ramana Maharishi. Muito bem, esse homem, aos 16 anos de idade, aproximadamente com 16 anos de idade, ou seja, um garoto ainda, ele teve uma experiência de quase morte, ou uma experiência de morte, de sair do corpo, realmente de sair daquela experiência física que os orientais, de um modo geral, chamam de Maya. E voltou. Quando ele voltou, digamos assim, modificado. Ele voltou com uma consciência muito clara de que a vida material, a existência física em si, é uma grande ilusão e que o nosso caminho, o nosso destino é o retorno, a religação com o Pai, com o Deus, com a essência, com a fonte de tudo. E a partir daquele momento, ele renunciou a todas as coisas mundanas e partiu, foi para uma colina conhecidíssima, como Arunachala, e ali ele ficou em posição de meditação, posição de comunhão com a essência, com Deus, e renunciou à própria vida. O que aconteceu a princípio? Ele recebeu uma série de ataques, perturbações de andarilhos, de crianças, enfim. Mas chegou um momento que pessoas tiveram um olhar para ele um pouco diferente, falaram: esse homem é especial. Quer dizer, nesse momento em que ele estava lá, completamente absorto ali, absorvido na essência, ele começou a expandir a sua aura. Fazendo uma comparação grosso modo, quando está tudo escuro, você acende uma luz, automaticamente seres que estão por perto, principalmente mosquitos, começam a chegar naquela luz, atraídos por aquela luz. E eu te faço até uma outra pergunta, que é assim: se você está andando por um lugar escuro, numa rua escura, e de repente você vê lá na frente uma loja bem iluminada, com aquela lâmpada bem clara, qual é o seu sentimento? Parece que existe uma força que nos atrai para a luz. E isso aconteceu com as pessoas quando tomaram contato com aquela luz, aquela força diferente que começou a emanar e começou a dominar aquele monte, aquela colina, ok? Aqui já vale um primeiro à parte, uma primeira reflexão. Ramana não era um yogi de escolas, de linhagem, ou seja, ele não teve um mestre, ele não teve uma instrução. Foi uma pessoa que teve uma iluminação interior, baseada, claro, na sua missão, no seu Dharma, e baseado também na sua busca interior.
Isso daí é importante. E outra coisa importante é essa: a perturbação exterior, o tumulto exterior que vem normalmente para nos dissuadir da nossa jornada. E isso é muito comum. Se você está buscando um caminho espiritual, um caminho de meditação, você já deve ter sentido ou já deve ter percebido uma série de situações, perturbações que tentam tirá-lo do caminho. Seja com pessoas que o cercam, seja com tarefas que você passa a ter que desenvolver e que coincidem com aquele horário, seja uma dificuldade física momentânea, seja aquele pensamento recorrente, eu não consigo, eu não dou conta, ou aquele pensamento recorrente, puxa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Enfim, essas perturbações fazem parte. Na verdade, quando nós entendemos bem essas perturbações, nós entendemos que elas, na verdade, é que nos fortalecem. Elas é que robustecem a nossa determinação, porque é evidente que para melhorar, né, para subir ali, né, morro acima, degrau acima, você precisa se fortalecer, você precisa fortalecer aí a sua determinação, né? Fazer uma musculação na sua vontade, na sua determinação, e isso é crescente, evidentemente. Então fica esse primeiro pensamento para a gente entender o trabalho desse homem e a lição que ele nos trouxe. Muito bem, na sequência, né? Aquelas pessoas que foram atraídas, que começaram a ver algo, aquela luz que emanava desse homem, desse espírito, começaram a construir em volta dele um ashram, começaram a construir um centro de peregrinação em volta do Ramana Maharishi, o que também é uma coisa fantástica, né? Porque normalmente, quando a gente começa a aprender alguma coisa, é evidente que nós queremos passar aquilo para o mundo. É o que eu tento fazer, estou aqui tentando fazer, estou aqui tentando transmitir para você aquilo que eu consegui captar, estudar ou refletir. Mas ele simplesmente buscou um contato com Deus e, como aquilo tinha valor profundo, ele não precisou fazer nada, né? Se você voltar lá na história de Jesus, a gente vê que Jesus viajou muito pela Palestina, mas a Palestina é pequena, é uma amostragem minúscula do nosso planeta. Às vezes a gente fala, Jesus pregou para muitas pessoas. Não, Jesus pregou para um grupo pequeno de pessoas, que depois, evidentemente, multiplicou, né? Teve um efeito multiplicador aí, exponencial, para chegar no que nós chegamos hoje, né? Ou simplesmente com 1000 anos depois da mensagem de Jesus, o que se tornou. Então, é esse conceito, ou seja, voltamos naquele conceito de se você conseguir se elaborar, se reelaborar, se reeducar, se reconstruir interiormente, as modificações exteriores, elas vêm como consequência dessa causa inicial que é a sua transformação. Depois disso, no processo, conta a história, né? Algumas pessoas que conviveram com esse grande sábio, com esse grande yogi, dizem que ele ficava, às vezes horas, às vezes dias, em completa sintonia com a fonte, né? Incomunicável. E ficavam grupos de pessoas ali, velando por ele, meditando junto com ele, é claro que não com o poder de meditação que ele tinha, mas ficavam junto com ele. E, num determinado momento, ele voltava a si, né? Voltava a esse mundo material e para aquelas pessoas que estavam lá, para algumas das pessoas, aquelas que, vamos dizer, que eram muito afortunadas ou que eram muito determinadas, devotas na sua busca, ele trazia lá da fonte, lá da essência, uma frase para aquela pessoa. Olhava para a pessoa e trazia uma frase para a pessoa, e aquela frase, aquele conjunto de palavras mudava a vida da pessoa. Ele trazia alguma coisa que, segundo as pessoas da época, era direto da fonte, direto de Deus, enfim, e passava
para a pessoa. E a pessoa realmente encontrava um novo caminho na vida, uma iluminação através simplesmente daquela frase. Tal era o poder, tal era a profundidade. Tem um escritor inglês, filósofo, místico, historiador chamado Paul Brunton, que viveu nessa época e que visitou a Índia, que relata no livro A Índia Secreta, livro de sua autoria, um pouco da vida de Maharishi. E ele fala assim, que as pessoas estavam ali em volta, né? Ele mesmo ficou dias ali em volta para receber uma mensagem. E dizia assim que muitas pessoas saíam de lá e iam viver uma outra vida. E, mais fantástico de tudo, esse homem pouco conversava com as pessoas, Maharishi, pouco conversava com as pessoas, pouco fazia, passava o dia praticamente, dias às vezes ali, quieto. E Paul Brunton fala que o ambiente, a aura daquela colina, a aura daquela região, né, de Arunachala, que até hoje inclusive, é uma coisa impressionante. Ele dizia que quando ia chegando para lá, né, naquele local, era uma sensação impressionante, uma sensação indescritível. Por quê? Porque esse homem estava em comunhão com Deus. Esse homem praticava concentração dharana de verdade. Outro homem, né, outra figura de destaque que relata um pouco de Ramana Maharishi, que aliás reserva um capítulo no seu livro, é o Paramahansa Yogananda. Yogananda também fala, também tem até uma foto no livro, a autobiografia de um yogi dele com Ramana Maharishi, e ele foi visitar porque ele buscava pessoas que realmente tinham comunhão com Deus, e ele esteve com Ramana e também faz aquele relato profundo e emocionado sobre Ramana Maharishi. E outro homem também, expoente também da Índia, que fala, que cita, inclusive dessa busca das frases, das palavras iluminadas que ele trazia, é Swami Vivekananda, fundador da Ordem Ramakrishna. E alguns preceitos muito simples que esse homem trouxe no seu tempo e que vale a pena nós meditarmos nesse momento. Em primeiro lugar, existe e nós devemos ter consciência de que existe um caminho reto, existe uma linha reta entre o filho e o pai. Existe um caminho livre, sem pedágio, sem cobrar ingresso ou passagem de você com Deus. Isso eu estou falando nesse momento porque, infelizmente, existem muitas seitas, religiões que vão criando um processo de distorção até chegar e dizer, olha, você não consegue uma comunhão, você não consegue ter um contato com Deus se não for através de um guru, de uma casa, de oração, de um templo, de uma liturgia. Ele falava diferente disso, tá? Ele dizia que existe sim um caminho direto, que é o caminho mais curto de você, de mim, para com o seu Criador, para com o meu Criador. Esse é um conceito importante que ele passou. Outro conceito que ele passou também é o conceito da autoindagação. Pergunte a si mesmo, busque a essência dentro de si mesmo, busque as respostas dentro de si mesmo, se pergunte. E no fundo, esse princípio da autoindagação é o princípio do autoconhecimento. Você pode buscar sábios, você pode buscar livros, você pode buscar psicólogos, você pode buscar tudo. Isso vai te ajudar muito. Porém, o que vai te transformar é a autoindagação, é de dentro para fora, é lá dentro de você que você vai encontrar a verdade pura, vamos dizer, o manual, né? A fonte está em você. Outro princípio que Ramana passou, e esse é muito importante também, é de que Deus é essência, Deus é espírito. E por que não cortar caminho? Por que não seguir
essa lição, ao invés de ficar vivendo no mundo, buscando Deus no mundo, buscando Deus ao longo de uma vida inteira, dando voltas para buscar Deus, por que não conectá-lo diretamente? Ou seja, por que não renunciar à vida material com as suas idas e vindas e viver a vida espiritual plenamente, que foi o que ele fez. Assim, então, para resumir bastante, né, nós vemos aí, Jesus viajou muito pouco em face do tamanho do planeta, falou para poucas pessoas. Jesus falava da comunhão com o Pai. Ramana se limitou a subir num monte, fazer contato com Deus e, de alguma forma, generosa inclusive, levar esse contato para as pessoas e abrir os olhos das pessoas de que Deus está em nós. E você, pensa em mudar o mundo que o cerca? Pensa em mudar o planeta? Às vezes sim, né? Pensa em mudar a si mesmo. Pense nisso. Pense em mudar a si mesmo e tudo vai mudar como consequência. Boa meditação. Namastê.